Meu nome é Edilene, você está no canal Alerta News. Eu sou sua anfitriã, eu sou sua apresentadora e eu estou aqui para falar para vocês sobre o caso Isabel Veloso. Isabel Veloso se apresentava nas redes sociais dizendo: Olá, eu sou Isabel Veloso, sou paciente terminal, tenho entre 4 e 6 meses de vida, que era a estimativa. Eu tenho um câncer incurável e é claro que as pessoas sempre me perguntam se realmente não existe mais nenhuma opção de tratamento. Eu tenho um câncer incurável e é claro que as pessoas sempre me perguntam se eu já tomei chá de graviola. Eu tenho um câncer incurável e é claro que as pessoas duvidam muito que eu tenho um câncer justamente por ter cabelo e tatuagem. Eu tenho um câncer incurável e é claro que eu já sofri muito preconceito só por ser uma pessoa doente, inclusive ser demitida de um trabalho. Eu tenho um câncer incurável e é claro que as pessoas sempre me falam que é a falta de Deus. Eu tenho um câncer incurável e com certeza as pessoas sempre vão me perguntar se eu guardo rancor ou mágoa de alguém. Eu tenho um câncer incurável e é claro que eu já ouvi que eu tenho câncer só porque eu tomo Coca-Cola. Eu tenho um câncer incurável e é claro que eu já ouvi das pessoas: é só um cabelo e cabelo cresce. Eu tenho um câncer incurável e é claro que eu já ouvi das pessoas que o açúcar que alimenta o câncer. E ela se apresentava dessa forma, tá? E foi assim que ela angariou muitíssimos seguidores, gente. Muitíssimos seguidores. Porque tava todo mundo nessa coisa de, né, de acompanhar a coitada dessa menina que né, com apenas 16 anos não vai viver muito tempo por conta do tumor que era o linfoma de Hodgkin, que é um câncer que não é tão agressivo, segundo o próprio Drauzio Varela. Só para informar que o tipo de câncer da Isabel é o linfoma de Hodgkin. É isso? É assim que fala? Isso é outra doença. Entendi. Aqui foi. Foi. Senhores, O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que tem um alto índice de cura. É mesmo? Curável. Alto. Foi um dos primeiros tumores, os primeiros tipos de câncer curável. A quimioterapia e radioterapia você cura quase todos os casos, dependendo da fase, claro. O caso dela tá bem avançado, né? Tá bem próximo do coração. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E, aliás, Reinaldo Giannichini teve esse câncer. Eu não estou dizendo que ela está curada ou que ela não tem, lembre-se. Então, assim, Isabel Veloso, ela foi levando a isso. E o que aconteceu no meio do caminho? O paciente terminal, ele tem algumas características que é impossível de não ter. Por exemplo, a perda de massa muscular, já que ela falava que usava muita cadeira de rodas. Ela não tem perca de massa muscular nas coxas. Ponto número 2. A pele dela tá sempre ali naquele glow. Não é de uma pessoa que tá doente, é de uma pessoa extremamente saudável. A pele da Isabelle, ela exala saúde. Uma pessoa que tem um cabelo perdido por conta da quimioterapia, ele não fica pontinhos, ele fica liso, como o de uma alopécia. Quando o seu cabelo cai, gente, não que o meu cabelo tenha caído, mas essa parte aqui, olha, gente, vocês estão vendo aqui, ó, você não vê o barulhinho, ele é liso. Tô falando porque eu já tive alopécia, minha irmã já teve alopécia. Então, esses fatos começaram a dar algumas red flags na gente. E não só na gente, mas algumas pessoas. Algumas pessoas não tinham coragem de falar. Ela não tem perca de massa muscular, ela não tem nenhum sinal de uma pessoa que estava em estado terminal. Estado terminal e paliativo são duas coisas completamente diferentes. Eu não sei se eu posso dizer assim, mas vamos dizer, tem pessoas com HIV que ela é paliativa. Por que ela é paliativa? Porque ela tem o vírus, mas o vírus ela não se manifesta, então ela vive com uma pessoa super normal. Você entendeu? Já a Isabel não. Então Isabel começou a colocar aquilo e as pessoas começaram a cobrar de Isabel. Tá, e aí? Você entendeu? Aí Isabel, eu tenho um sonho de casar. Ela conheceu um rapaz, esse rapaz, supostamente no que nós apuramos, e quando digo nós, eu apurei, é um rapaz... na realidade, Isabel, ela falava que ele tinha um sonho e todo mundo
por realizar. Tanto que Lucas, né, e as pessoas perguntam se o Lucas está envolvido na tal trama, né, que até agora é supostamente, as pessoas não concordam que o Lucas não está na trama. Eu também não concordo, porque no áudio que eu ouvi, Lucas, ele é dono de várias pizzarias. Então, assim, e Lucas disse que estava orando por uma mulher de Deus. O Lucas não tem nada a ver com a parada, porque segundo o áudio que chegou até mim, ela diz que ela estava com falta de ar. Naquele momento, naquele exato momento, ele pergunta: você tá com falta de ar daquele jeito? Então, para ele também deve ser um milagre, vamos se dizer. Então o Lucas, ele tá ali, ele acredita. Ou será que não? Quando eu vejo a dinâmica do casal, pra mim, Edilene, a dinâmica do casal ela é a dominante. Começa a questionar o que ela quer e tal. E aí ela começa: eu tenho um sonho de casar. Todo mundo ajuda no casamento. É fotógrafo de graça, cerimonialista, docinho, tudo assim que eles puderam, eles conseguiram. Só que tem uma coisa nesse casamento: a mãe dela não tira foto com ela e a irmã dela não aceita ser madrinha dela. Isso já são outras red flags. Eu tenho um sonho, já que ela vai viver 6 meses, de 3 a 6 meses, de 4 a 8 meses, eu sei que tem um prazo. Eu tenho um sonho de viajar para onde? Ela conseguiu uma viagem para Grécia. Não sei se ela pagou ou se foi o Lucas, porque o Lucas não é pobre, tá, gente? Ele é um pizzaiolo que tem várias pizzarias, supostamente, que eu fiquei sabendo. E aí ela começou com a história de querer adotar uma criança. Isabel queria adotar uma criança, e quando ela foi criticada, aí ela lança sempre aquela carta: só porque eu tenho câncer terminal eu não posso sonhar. Só que quem tem câncer terminal não pode adotar criança, né? E a gente questionou o porquê disso. Vocês sabem que pra mim é muito difícil engravidar por conta da doença, enfim. Claro que eu creio em milagres, nada é impossível para Deus, tudo tem uma hora, um momento, mas é de risco. E eu e o Lucas, a gente já expôs isso pra vocês, que a gente gostaria de adotar uma criança. A gente gostaria de adotar uma criança de até 2 anos, a gente queria neném mesmo. Mas claro, independente do que a gente consiga, sabe? Mas a gente queria um bebê mesmo, pra criar memórias, assim, de uma criança, sabe? Sempre foi meu sonho, isso. Então acho que seria legal. Eu e o Lucas, a gente sonha muito, assim. Eu profetizo muito, eu achei até legal, não sei se foi um sinal, mas hoje todo mundo que eu conversei me deu Feliz Dia das Mães. Todo mundo que eu falei, sabe? Eu nem sou mãe de pet, né? Não deixa de ser mãe. Mas eu ganhei Feliz Dia das Mães. Eu fico muito feliz, porque é um sonho, sabe? Eu acho que, apesar das minhas condições, eu não preciso parar de sonhar. E eu sonho e eu profetizo na minha vida, mesmo que não seja uma criança de sangue, não importa, sabe? É filho igual. Mãe é quem cria, pai é quem cria. Ser de sangue não significa nada. É ser de amor que significa. Só que aí, depois de um bom tempo, Isabela parece grávida. Ela achou que aquela notícia ia agradar todo mundo, mas não. Acendeu uma segunda red flag. Porque quem tem parente com câncer ou teve contato com parente com câncer, dependendo da idade, sabe que a pessoa fica estéril por um tempo. Chega a ficar estéril por 5 anos, ou chega a nunca conseguir ter mais filho. Mas ela conseguiu ter filhos. E é aí que o caldo começa a engrossar. Porque ela começa a falar assim: mas eu não tô tomando mais nada. Mas como é que não, se você sentir dores horríveis? Não, agora eu tomo só CDB. Em relação a tratamentos que eu fazia, que eram com os opioides, morfina, adesivo, enfim. Um tempo antes de eu engravidar, eu já tinha comentado com vocês que eu já tinha largado, assim, a morfina e tava só com o canabidiol, porque eu consegui me manter só com o canabidiol e estabilizou minhas crises de dor. Então, assim, não precisei mais tomar, né? Eu falei isso num story ainda, falando do CBD, enfim. E desde então eu tinha parado com a morfina. Mas os remédios que eu tomei, que são esses, assim, não afetam o nenê também, porque meu corpo já se liberou dessas toxinas. Tá bom, aqui agora nós vamos reagir no história de Isabel Veloso
é do canal No vídeo de hoje eu vou Guga Figueiredo. Esse aqui é o Guga Figueiredo, ele tem como nicho descobrir golpes da internet, tá bom? E aí, o caso dele, né, o maior, né, não o maior, mas um dos casos dele é Isabel Veloso. dar 10 inconsistências no caso da Isabel Veloso, que mostram que essa história está muito mal contada. Vou mostrar aqui o áudio do médico que receita o medicamento que a Isabel faz publicidade e também vou expor áudios de relato da cerimonialista que fez o casamento. Então eu acho que eu nem vou precisar expor. Gente, desde o início, quando eu comecei a expor os golpes da Isabel, como foi o golpe da Shopee, eu fui o primeiro a falar sobre esse tema, sobre essas questões. E muita gente até desejou a minha morte por informar a população sobre o que estava acontecendo. Mordia. O meu foco sempre foi em expor propagandas enganosas Como e eu golpes falei. na internet. E por isso eu evitava ao máximo a entrar nesse posto aí de veracidade da doença. Mas se não fosse essa história da doença, a Isabel não teria ficado famosa e, consequentemente, não teria divulgado os golpes. Aqui nós vamos analisar todos os pontos que levantam suspeitas sobre essa história dela. Então, desde então, eu evitei ao máximo comentar sobre as inconsistências da doença, porque muitas pessoas são extremistas, fanáticas, são pessoas cegas. Se eu falo sobre isso, já acham que eu estou desejando a morte da menina. Aí nos comentários começam debates sobre câncer, sem nenhum fundamento, sem nenhum conhecimento, baseado apenas em experiências pessoais. Ah, meu avô, meu tio teve câncer. Então, cada caso é único e meu foco sempre foi trazer conteúdo de denúncias concretas, com provas, como nos casos dos golpes que eu sempre exponho aqui. Porém, nada me impede de comentar, né, sobre as inconsistências dessa história, que no mínimo está muito mal contada. A Isabel expôs seu caso na mídia. Ela foi em programa de televisão, saiu em matérias de portais de notícia, podcasts. Ela ganhou fama e também dinheiro com publicidade. Como todo esse destaque, pessoas que foram sensibilizadas questionem a veracidade dos fatos. E isso é muito diferente de desejar a morte da garota. Sim, claro. Acredito Obrigada. que 99% das pessoas que comentam não querem o mal dela. Mas é totalmente compreensível essa desconfiança. Se preocupa não. Especialmente porque Isabel decidiu engravidar, mesmo alegando estar em estado terminal. Isso é estranho, pois quem sabe que tem poucos meses de vida, normalmente não opta por gerar uma criança. Se eu tenho 6 meses de vida e a minha gestação vai ser 9, como é que eu vou ter esse filho? E outro ponto é que a Isabel divulgou 4 golpes e isso aumentou também a desconfiança sobre o seu estado de saúde. Então, com tantos casos de pessoas que já fingiram ter câncer para arrecadar dinheiro, como foi o caso recente agora da brasileira que morava na Irlanda. Bom dia a todos. Bom, finalmente eu estou aqui para fazer o meu pronunciamento. Muita gente me questionou por que eu não fiz isso ontem, principalmente após as participações do podcast. Inicialmente eu havia resolvido fazer isso de uma forma mais formal, sendo conduzida por um advogado, para que, enfim, fosse feito o esclarecimento aqui de forma formal. Mas se eu iniciei isso botando a minha cara aqui, eu vou terminar isso botando a minha cara aqui também, independentemente se as consequências será fisicamente falando, né, mal ou judicialmente falando. Preciso dizer principalmente que eu estou aqui para arcar com todas as consequências, sejam elas qual for. Eu estou aqui para arcar com isso e gostaria muito de pedir perdão, verdadeiramente falando, a todo mundo, toda a comunidade brasileira, toda a comunidade oncológica. Eu sei que isso recai totalmente sobre vocês, e eu espero
de verdade que depois que tudo isso passe, depois que tudo isso seja esclarecido e resolvido e eu arque com tudo que eu tenho que arcar, vocês continuem tendo apoio, seja de ONG, seja de instituições, seja de qualquer coisa que seja. E a Isabel, Boa tendo noite, promovido 4 golpes, é óbvio que vai acender um alerta de desconfiança na população. Ah, mas vocês queriam o quê? Que a menina morresse? Parece que estão tentando distorcer de qualquer jeito a narrativa. Não, a gente não quer que ninguém morra. Se ela falasse assim, eu sou Isabel Veloso, estou em cuidado paliativo, e, sei lá, por conta de estar em cuidado paliativo eu não posso trabalhar fora, e as pessoas quisessem ajudar ela, ou dar publi pra ela, ok. Primeiro, as publis também teriam que ser não ser de golpe, né? Para implantar um coitadismo nessa história. Mais uma vez, eu desejo que a Isabel tenha muita saúde, mas o que estamos questionando aqui, ó, é a veracidade dessa história que comoveu o Brasil e fez até o apresentador Vilela chorar. O que você queria deixar pro pessoal que tá assistindo isso aqui? Pra depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim eu chorei. Dessa história. A primeira inconsistência foi o laudo médico. Apresentado por Isabel, ela foi emitido pela médica Melina Branco Bene. Ela não é oncologista, não tem especialidade médica. Além disso, o nome da doença está escrito errado. Segunda inconsistência. A Isabel é embaixadora, é garota propaganda da empresa Golden Drops. É o quê? Que fabrica esse medicamento à base de CBD, que é uma substância extraída da maconha. Essa publicidade é proibida no Brasil e ela deve ser direcionada apenas para profissionais que for receitar esse medicamento. Ela é representante comercial desse produto. Aí a pergunta é, por que embaixadora, Edilene? Por que embaixadora? Por que não garota propaganda? Por que ela não faz só uma publi? Porque a empresa ela não está no Brasil, ela está na Flórida. Eu ia falar, tá na França, ó. Está na Flórida. Entendeu? Essa empresa está na Flórida, porque a Anvisa não aprova essa empresa no Brasil. Está envolvida, pois ela trabalha com pacientes paliativos e ela prescreve esse medicamento. Então isso mostra o quê? Um claro interesse em promover um produto através da doença que tem interesses financeiros por trás disso. Além disso, a Golden Drops ela não tem autorização da Anvisa. A terceira inconsistência é a emissão de receitas médicas desse medicamento que a Isabel faz propaganda. Quarta inconsistência, tatuagens. A Isabel tem várias tatuagens, algo que não é recomendado para pacientes terminais, porque compromete o sistema imunológico. Eu nem sabia dessa. Inconsistência, gravidez. Vai lá, meu bem. A Isabel engravidou, mesmo alegando ter poucos meses de vida. Então, vamos lá. Sabemos que uma gravidez leva 9 meses. Se ela tinha 6 meses só de vida, a conta não bate. Porque ela poderia falecer antes do nascimento do bebê, poderia ser um risco tanto para ela quanto para o bebê. Além de ser extremamente raro pessoas que nessa condição de doença terminal consigam engravidar. A sexta inconsistência foi que ela desistiu do tratamento convencional. Sim. Porque a Isabel fez o tratamento dos 15 aos 17 anos, ela melhorou e depois a doença voltou. Aí ela desistiu do tratamento e optou por esses cuidados paliativos. E eu também achava que... Ai, calma aí, caiu minha câmera. Eu também achava que era assim, até saber o que era o cuidado paliativo. Eu só não tô numa cama
hoje, na verdade, já fechou o tempo de diagnóstico de morte que me deram. Exatamente no começo desse mês, fez 6 meses. Então, assim, eu só não faleci ou eu só não tô numa cama justamente porque eu conheci a tempo os cuidados paliativos. Foi logo no começo do meu novo diagnóstico, não tinha dado nem um mês do meu novo diagnóstico. Então, assim, foi um tempo ali onde eu conheci a tempo e encontrei um tratamento para a dor, que seria o canabidiol, e justamente por coincidência o canabidiol influenciou no meu crescimento tumoral e estabilizou a doença. Então, assim, eu faço acompanhamento nos cuidados paliativos para tratar os meus sintomas e me proporcionar qualidade de vida. Só que algumas pessoas têm algumas situações, por exemplo, assim, vamos supor que tal pessoa tem o seu pai que passou por um câncer e quando ele entrou nos cuidados paliativos, ele começou a vegetar e ele não deu muito, ele faleceu. Só que são casos e casos. A minha doença, quando eu descobri ela de volta, ela não estava tomada pelo meu corpo. Ela estava na região que eu tinha a doença antes, que era o meu tórax e o meu pescoço. O que me colocou como um paciente sem cura, ali paliativo e terminal, vamos dizer assim, foi justamente essa coisa de que não tinha mais tratamento disponível para mim, justamente por eu ter contraindicação para algumas medicações e quimioterapia não funcionar. Então não tem ali o que controle minha doença em questões quimioterápicas. Por isso, eu não faria mais um tratamento também, sabe? Então, tipo assim, isso que me encurralou, assim. Mas hoje, minha doença estabilizada, ao invés, assim, do pessoal ficar feliz com isso, entre aspas, né? Eles questionam por que eu ainda não morri, sabe? Isso, de fato, no começo me incomodou muito. Mas depois eu entendi, né, que por mais que existem minorias, existe uma grande maioria que torce por mim, sabe? Isso significa que ela desistiu e foi tratar apenas os sintomas, como dor, sem combater a doença em si. Então ela passou a promover o uso desse CBD como responsável pela regressão do câncer. Olha só que absurdo. Isso não condiz com o real uso do medicamento. O CBD, ele é apenas para aliviar os sintomas. Então, gente, por que ela desistiu assim tão rápido, sendo ela tão nova, na época com 17 anos? Ela poderia tentar um outro tratamento, ou até mesmo isso que ela já tinha feito antes e tinha dado resultado. Por que será que a Isabel simplesmente desistiu? A 7ª inconsistência foi a queda de cabelo. Por que ela não está mais careca? Ah, tá. Porque eu não faço mais quimioterapia. Ela explicou aqui. Tipo, É uma foto sua, aquela lá, em que época? Quando eu fiz a quimioterapia de 3 dias. Foi logo depois. Foi em, Um ano atrás? Uns 2... Quanto tempo? 2022. 2022, tá. Foi em junho de 2022. Essa foto foi numa formatura de uma amiga minha. E minha imunidade tava baixa, né? Nem devia ter ido, mas eu fui. Foi também pra... Vou ir. Vou ver qual é. E a imunoterapia, ela não costuma cair cabelo, porque ela não afeta tanto as células ruins como a quimioterapia. Então, tipo, a imunoterapia, ela estimula o teu sistema imune a combater as células doentes. Então, tipo, ela não magoa, vou falar essa palavra, tipo, não machuca a célula que é responsável pelo crescimento capilar, dos pelos ali. Então, tipo, essa última a minha imunoterapia que eu fiz, ela tem situações de queda de cabelo. Até eu tenho uma foto no meu Instagram, quando eu fiz a primeira aplicação dela, eu perdi muito cabelo. Tipo, aqui do lado, assim, tava, tipo, tinha umas rastas, assim, sabe, meio ralo, assim. E, tipo, assim, caía direto, sabe? Eu postei foto com um maço de cabelo na mão. Só que como eu fiz uma aplicação, eu não fiquei careca. Tipo, só deu uma raladinha nas laterais, sabe? Então, por isso que eu não tô careca. Isabel compartilhou fotos ali com a cabeça raspada, mas suas sobrancelhas estavam intactas. Em pacientes que fazem quimioterapia, todos os pelos caem. Ó, vocês veem aqui, ó, nem eu tenho muita sobrancelha, né, gente? Vocês já repararam aqui que eu não tenho muita sobrancelha. A minha irmã, acho que da Jéssica nunca caiu, porque ela tem alopécia.
Mas, gente, a pessoa colopersa cai pelos em lugares que eu nem deveria te falar. Pelos caem e a cabeça fica lisinha, sem qualquer pelugem e demora para crescer de novo. A Isabel sempre manteve um aspecto saudável, ela não perdeu peso, o que é incomum para doente em fase terminal. A oitava inconsistência foi o relato da cerimonialista. Eu vou compartilhar aqui alguns áudios que ela me enviou. Eu vou alterar um pouco a voz dela aqui para ela não ser reconhecida, mas vamos escutar aqui o que ela falou sobre lá o dia da festa. Um dia antes, para celebrar, porque nós saímos aqui de Piracicaba, andei 900 quilômetros, foram 14 horas de carro, porque na época a Isabel tinha o discurso de que ela estava morrendo. Inclusive ela foi lá no Inteligência Limitada, lá do Vilela, e se despediu de todos nós, né? Deixou mensagem de despedida, e dali o Brasil se comoveu com a história dela. E quando a gente se comove, a gente que tem empresa, que tem um trabalho que é bacana, que pode influenciar de uma forma positiva, se dispôs, pelo menos foi o que eu fiz, a fazer o discurso de casamento dela. Fui eu que procurei ela, inclusive, e chamei, perguntando se ela tinha celebrante. Quem me respondeu foi a assessora dela, né? Eu chamei a assessora, e aí que não tinha celebrante, que quem ia celebrar era o pastor, e que eles queriam sim que eu celebrasse o casamento. E aí eu falei pra eles, fui muito clara, e permaneço com o mesmo discurso de que eu não queria likes, que eu não queria contrato de permuta. Eu só queria ir lá celebrar o casamento dela. E assim, começamos todo o processo. Fiz um questionário com eles, perguntando sobre coisas particulares mesmo, para que eu pudesse fazer a cerimônia personalizada. Inclusive, Guga, uma das perguntas é qual é a religião da Isabel. E ela prega pra todo mundo que ela é uma mensageira de Jesus Cristo, que ela é religiosa, que ela é uma portadora da fé, mas lá no questionário ela escreveu que ela não tem fé nenhuma, assim, que ela acredita só em Jesus, que ela não vai em nenhum lugar. Aquele pastor que estava no casamento não é da igreja. Aquele pastor que estava no casamento é uma igreja aleatória, eles nunca frequentaram essa igreja, inclusive o próprio Lucas me falou isso. Inclusive tudo que acontece, tudo que eu tô te falando aqui nesses áudios, saíram da boca da Isabel e do Lucas, tá? Não tem por que eu inventar, porque eu menti, né? Então, eles me falaram que eles não frequentavam nenhum lugar, que esse pastor foi uma pessoa que eles chamaram ali pro casamento, provavelmente porque ela precisava embasar ali a história dela na cura de Jesus, né? E agora a gente vê ela falando que ela é uma mensageira de Jesus e que ela professa a fé em Jesus. Só que na hora do questionamento, do questionário, ela fala que não tem religião nenhuma. Casamento, provavelmente porque ela precisava embasar ali a história dela na cura de Jesus, né? A grande massa, a bancada evangélica hoje é muito forte, então para que ela falasse para as pessoas que ela foi curada, as pessoas precisavam acreditar nessa fé dela, né? E assim foi o que aconteceu. E aí montei o discurso, montei os votos, fiz o mesmo trabalho que eu faço para qualquer pessoa. A cerimônia incrível, fantástica, porque eu realmente acreditei. Foram 9 horas escrevendo o discurso deles, mais 16 horas de viagem de ida, 14 de viagem de volta. E eu fui com uma outra fornecedora daqui de Piracicaba, que foi a fornecedora do totem fotográfico. E ela também presenciou tudo isso que eu tô falando. Só verdades, tá? Não tem por que eu enganar, porque eu menti. Não tem por que eu querer likes, porque eu já tenho likes, eu já tenho agenda lotada. Eu já sou muito boa no que eu faço. Eu não tenho por que não querer crescer em cima dela. Tanto que se você olhar o meu feed, não tem nenhum vídeo dela. Eu não sigo a Isabel desde que nós voltamos do casamento. Eu parei de seguir ela, parei completamente de seguir. Porque eu não compartilho. Boa noite. Depois do que eu vi no casamento, eu cheguei à conclusão de que ela estava utilizando da boa fé das pessoas, né? E essa foi uma conclusão que eu tomei, baseado naquilo que eu vi. E ninguém me falou. E é lógico que ela vai falar o contrário, né? Porque ela é uma coitadinha, né? Mas eu vou falar pra você o que aconteceu. A Isabel chegou bem cedo para fazer cabelo, maquiagem, a noiva demora para se arrumar, ela chegou bem cedo. A cerimônia foi às 4 horas da tarde e fomos até mais ou menos 7 horas da noite, 6h30, mais ou menos, entre 6h30 e 7 horas, fazendo foto protocolar, tirando foto com o padrinho. Ela fez uma sessão de fotos depois da cerimônia. E aí, após isso, a gente foi para uma salinha. Eu costumo acompanhar os casais. Eu gosto de tirar foto dos profissionais trabalhando. Ótima, Dudes. E a Isabel estava fazendo retoque de maquiagem ali dentro de uma salinha que estava lá no espaço. E aí, ela falou que ela estava sentindo falta de ar. Mas era uma falta de ar assim normal. Que bom. Ó, eu vou voltar um pouquinho, que eu quero que vocês prestem bem atenção nessa parte. Fomos até mais ou menos 7 horas da noite, 6h30, mais ou menos, entre 6h30 e 7 horas, fazendo foto protocolar, tirando foto com o padrinho. Ela fez uma sessão de fotos depois da cerimônia. E aí, após isso, a gente foi para uma salinha. Eu costumo acompanhar os casais. Eu gosto de tirar foto dos profissionais trabalhando, isso eu faço em todos os casamentos. E a Isabel estava fazendo retoque de maquiagem ali dentro de uma salinha que estava lá no espaço. E aí, ela falou que ela estava sentindo falta de ar.
Mas era uma falta de ar assim normal. Ela tava respirando normal, não tinha nenhuma precipitação do peito, nenhuma falta de ar. E falou pro Lucas que tava sentindo falta de ar. E aí o Lucas falou assim, mas é daquele jeito? E ela falou assim, tá tudo bem. Ah, beleza. E ali ficou. E aí nesse momento eu virei pra ela e falei assim, Isabel, você quer que vá buscar o seu cilindro? Onde tá o cilindro de oxigênio? E aí a Isabel falou assim pra mim nesse momento, ai, eu não trouxe, o meu pai esqueceu na nossa cidade. Assim, que pai que esquece o cilindro de oxigênio da filha que tá com câncer terminal? Essa hora, a pulga veio atrás da orelha. Eu falei, nossa, que estranho, né? Eu falei, ah, não, tudo bem, senão eu ia lá buscar pra você. Se você tiver mal, você fala, a gente te ajuda, descansa, né? Fiquei real preocupada com aquela situação. Mas ela tava, eu vi que ela tava respirando normal, então tá tudo certo. E aí, isso, detalhe, ela tava sem cilindro o dia todo. Ela sempre aparece, porque o pai dela, de acordo com ela, esqueceu. Eu perguntei pro pai dela onde tava o cilindro, o pai dela falou pra mim assim, ai, tava no meu carro. E é mentira, ele não levou o cilindro dela não tava lá, e ela não pegou ele em nenhum momento, nada, nenhum momento ela utilizou o cilindro de oxigênio, que ela faz questão de aparecer em todos os lugares usando. E aí, depois disso, logo em seguida, ela acabou de fazer o retoque da maquiagem. Eles foram fazer as fotos com a equipe de fogo lá no fundo, fogos de artifício. E aí, em seguida, eles fazem a entrada no salão de festa. E aí, dali pra frente, você mesmo pode ver em todos os vídeos que parecem um abadá de carnaval. Entra pulando feliz, pra quem fala que tava. É falta de ar. Ela utilizou o cilindro de oxigênio, que ela faz questão de aparecer em todos os lugares usando. E aí, depois disso, logo em seguida, ela acabou de fazer o retoque da maquiagem. Eles foram fazer as fotos com a equipe de fogo lá no fundo, fogos de artifício. E aí, em seguida, eles fazem a entrada no salão de festa. E aí, dali pra frente, você mesmo pode ver em todos os vídeos que parecem um abadá de carnaval. Entra pulando feliz, pra quem fala que tava com falta de ar. Há 10 minutos atrás, a forma que ela entra é assim, pra quem tem câncer terminal, ali ficou muito claro pra mim que esse câncer não existia, tá? Terminal. Eu deixo muito bem claro pra todos. Eu acredito terminal. Que câncer, o que eu não acredito é que o câncer é terminal. E aí, ela ficou na festa, e como você pode mesmo ver aí na mensagem que ela me falou, ela bebeu, ela dançou, e ela aproveitou o que ela quis lá, né? Eu só tinha o papel de fazer a cerimônia e não de dar a opinião suja, mas eu não tô dando uma opinião, eu tô relatando fatos, não é minha opinião. Quando foi um determinado momento, por volta da meia-noite, o DJ pediu para todos nós desligarmos os celulares. Ele falou que por recomendação da assessoria e pela exposição da Isabel, estava proibido pegar o celular, porque a festa ia começar. E dali, até as 2 horas da manhã, que foi que ela me falou, ela bebeu, ela dançou e ela aproveitou o que ela quis lá, né? Eu só tinha o papel de fazer a cerimônia e não de dar a opinião suja, mas eu não tô dando uma opinião, eu tô relatando fatos, não é minha opinião. Quando foi um determinado momento, por volta da meia-noite, o DJ pediu para todos nós desligarmos os celulares. Ele falou que por recomendação da assessoria e pela exposição da Isabel, estava proibido pegar o celular, porque a festa ia começar. E dali, até as 2 horas da manhã, que foi o horário que eles foram embora, eu vi a Isabel ralar a raba e dançar loucamente. O problema não é que ela não pode aproveitar a festa dela, ela pode. Mas uma pessoa que tem câncer terminal, fica o dia todo sem o cilindro, ralar a raba daquele jeito até 2 horas da manhã. E aí, Guga, existe esse totem fotográfico. Ele tira fotos, né? Óbvio. E esse totem fotográfico, ela tem uma foto que o Lucas tirou com a mão na barriga da Isabel, posicionado na gravidez. Assim, você vê que é uma foto nítida, que essa mão, ela não me cedeu essa foto, ela não quer se envolver, ela não me mostrou. Eu vi essa foto, mas ela não quer me passar para que eu possa te mandar. Eu queria muito poder te mandar essa foto para você ver. Um sinal nítido que na festa de casamento, ela já estava grávida. E depois disso, ela continuou usando o canabidiol de acordo com as propagandas dela. O que eu acredito que é mentira. Que ela não usa esse canabidiol. Que se ela tá grávida e ela usa o canabidiol, ela pode deixar o bebê deformado. Não é recomendado. E aí, existe essa foto que foi registrada pelo totem fotográfico. E ali, nós ficamos até o fim da festa. Passou a festa, eles foram embora, porque falaram que a Isabel estava cansada. E Isabel nunca falou nenhuma obrigada. Ela tinha uma story maker lá que estava divulgando stories dos... porque falaram que a Isabel estava cansada. E Isabel nunca falou nenhuma obrigada. Ela tinha uma story maker lá que estava divulgando stories dos fornecedores. Então, ela não fez um depoimento. Ela não agradeceu. Ela não fez nenhuma divulgação falando nada, porque não havia contrato de pergunta. Então, é muito injusto as pessoas falarem que eu tô aí por causa de like. Mas as pessoas podem falar o que elas quiserem, sabe? E ela falou aqui pra mim que a doença dela se estabilizou, que ela não sabia, que ela tinha um tempo determinado e que ela não sabia que a doença fosse se estabilizar. Nossa, usando o canabidiol, um câncer terminal, uma metástase, uma pessoa que tem só 6 meses, ela reviveu. Nossa, eu vou começar a usar canabidiol pra tudo, porque deve ser um negócio eterno, milagrosíssimo. Então, é óbvio que ela tá mentindo. Ela fala do meu caráter aqui, que se ela soubesse do meu caráter, ela não teria aceitado você lá. Mas o meu caráter, na hora de aceitar a cerimônia, ela quis, né? O meu caráter não diz nada a respeito disso, é o caráter dela, porque é ela que tá mentindo, é ela que tá falando coisas que não deve.
E eu quero deixar bem claro, Guga, que em momento algum eu duvidei que ela tem câncer. Isso não é, mas eu não acredito que ela tem um câncer terminal. Também não acredito. Tem muitos vídeos que o doutor fala que o câncer dela é terminal, que ela tem 6 meses de vida. Eu não vi nenhum vídeo desse. Então, é uma coisa assim que pesa. Eu gastei uma grana pra ir pra esse casamento, acreditando que ela tinha feito, que ela realmente estava na fase final da vida dela. Não que ela estava mentindo. Ela pode ser curada, não tem problema. Desde que ela que ela realmente estivesse com câncer terminal e agora ela estivesse curada. Meu Deus. Mas lá no casamento já havia evidências de que ela não estava com câncer terminal. Nona inconsistência foi a declaração dada ontem pela médica Melina Branco. Virou notícia em vários portais, onde ela afirmava que a Isabel não tem câncer terminal. Só que há 12 dias atrás, no próprio Instagram da médica, ela fez essa postagem aqui dizendo sim que a Isabel era uma doente terminal. Então o que mudou nesses 12 dias? Então, após muita gente questionar, o que a Melina fez? Ela começou a editar as postagens onde ela dizia que a Isabel tinha câncer terminal, e também ela bloqueou os comentários do Instagram. Se você for entrar lá agora no Instagram dela, você vai ver que não vai conseguir comentar. Então isso ainda aumentou mais ainda as suspeitas sobre as veracidades dessas alegações. E a 10ª inconsistência, eu já tinha comentado aqui com vocês antes, que foi a entrevista que a Isabel deu à revista Marie Claire. Na revista ela dizia que sentia muitas dores e que estava se mudando de casa, porque na nova casa ela... Com câncer terminal, Isabel Veloso explica a mudança de casa, qualidade de vida. Teria uma melhor qualidade de vida. Só que apenas 9 dias antes dela dar essa entrevista, ela foi vista na academia, quer dizer, ela postou uma foto na academia ajudando o marido dela a treinar. Então é algo assim que contradiz a versão apresentada dela para mudança de casa, já que ela está tão debilitada assim, sentindo tantas dores, o que ela está fazendo na academia, né? Hoje também saiu uma matéria. Exato. Na revista Contigo. A revista Contigo, o casal Isabel Veloso, oncologista, explica que o câncer estágio terminal é irreversível. Entrevistou um médico oncologista sobre o caso da Isabel. Então vamos ver aqui o que diz o especialista. É o oncologista Jorge Abizanra, não sei se é assim que fala. Ele explica que o câncer em estágio terminal, antes anunciado por Isabel, é um quadro irreversível, que é bem diferente de cuidados paliativos. Ele disse ainda que, abre aspas, o paciente em terminalidade de vida é um quadro irreversível. É aquele que o paciente não há mais nada possível, que ele vai falecer nas próximas horas. Então, não é possível um paciente em terminalidade de vida reverter o quadro. Agora, o inverso, sim. Pode ser um paciente que era de cuidados paliativos e entrou em terminalidade e faleceu, explicou o médico. Pra quem não me conhece, eu sou Isabel Veloso, tenho 17 anos, vou fazer 18 meses que vem. E eu fui diagnosticada com câncer desde os 15 anos. E aos 17 anos, no caso em janeiro desse ano, eu descobri que o meu câncer ele era incurável. E desde então eu parei de fazer os tratamentos, então eu fui para incurável para terminal, e que tem uma certa diferença. E eu sou terminal porque eu não faço mais tratamento oncológico e devido ao tempo de vida que eu tenho. Eu fui viajar para Curitiba recentemente, eu cheguei ontem de viagem e eu postei umas fotos e uns stories sobre quando eu fui visitar lá o estádio do Atlético. E em alguns outros lugares também que eu decidi visitar, e um monte de gente ficam falando que porque eu não tô doente, porque isso, porque eu tô passeando, e quem tem câncer terminal devia estar numa cama. Só que assim, gente, nem todo paciente é igual ao outro. São situações e situações. Eu sou uma paciente terminal pelo tempo de vida que eu tenho. Só que não é porque eu sou uma paciente terminal que eu tenho que estar numa cama morrendo, entendeu? Claro, isso vai acontecer. Infelizmente, isso vai acontecer. Só que enquanto eu ainda não tô nesse estado, deixa eu aproveitar a minha vida, sabe? Às vezes eu me sinto um pouco culpada por estar aproveitando a minha... Se tem uma coisa que você tá fazendo, Isabel, é aproveitar a vida, né? Uma coisa que você tá fazendo, meu bem, é aproveitar a vida, né?
Porque assim, ao ponto do DJ pedir para que os convidados desligassem o celular, a recomendação da assessoria, o que rolou nessa festa com o celular desligado? O que deve ter rolado? Seria interessante saber. Viva a vida louca, né? É bom assim. Agora você vê, alguém faz uma vaquinha, por exemplo, com situações de animais. Ou vai, eu mesmo já pedi Pix aqui, né, pra ajudar minha mãe. Quantos não desconfiaram? Né? O que rolou nessa festa, véi? Minha vida por estar postando e compartilhando um pouco com vocês sobre isso. Não, o que você tá fazendo... Isabel, eu não sei se você vai pro céu, se você vai pro inferno, porque eu não tô aqui pra, né? Mas olha, Isabel, eu vou te dizer uma coisa. Uma coisa que você não vai poder reclamar é que você não viveu a vida. Você viveu a vida. Só que às vezes é tão cansativo, sabe? Aí é cansativo. Não nem postar mais nada. Não nem postar mais. Deixa eu postei umas fotos e uns stories. Muito excesso. Não, ela tomou. Ou. Em alguns outros lugares também que eu decidi visitar. E um monte de gente ficou falando que porque eu não tô doente, porque isso, porque eu tô passeando e quem tem câncer terminal tá numa cama. Só que assim, gente, nem todo paciente é igual ao outro. São situações e situações. Eu sou uma paciente terminal pelo tempo de vida que eu tenho. Só que não é porque eu sou uma paciente terminal que eu tenho que estar numa cama morrendo, entendeu? Claro, isso vai acontecer. Infelizmente isso vai acontecer. Só que enquanto eu ainda não tô nesse estado, deixa eu aproveitar a minha vida. Sou um pouco culpada por estar aproveitando a minha vida, por estar postando e compartilhando um pouco com vocês sobre isso. Só que às vezes é tão cansativo, sabe, que eu prefiro nem postar mais nada. Se vocês não pararem de reclamar, ela não vai mostrar a felicidade dela pra vocês. Vocês vão parar de ver ela curtindo, bebendo, saindo, aproveitando a vida, ganhando as coisas. Vocês param com isso, hein? Vida, porque se as pessoas não me deixam em paz por eu ter um pouco tempo de vida e ainda ter que estar provando que se eu tô doente ou não, sabe? Eu não tenho que provar nada pra ninguém se eu tô doente. Desculpa, Isabel, se você tá falando, olha, toda vez se apresenta assim, eu sou Isabel Veloso, eu sou paciente terminal de câncer, então você tem que provar. Desculpa, se você ganhou doação baseando-se nesse problema, você tem que provar. Não é bem assim, não, tá, criança? Você não dá start num jogo e sai quando quiser. Não é bem por aí, não, tá? Aqui quer dizer que você quer fazer as merdas, você pegar na mentira. Tchau, adeus. Acho que as pessoas deveriam desconfiar se eu tentasse provar de todo jeito que eu tô doente. Mas eu não tô tentando provar. Eu já provei uma vez postando a próxima carta da doença mental. No laudo tinha as informações da minha médica naquele QR Code. Eu acho, aqui é achismo, posso ter um achismo, que vai envolver o Lucas. Então as pessoas poderiam invadir as informações dela, então eu excluí. Mas se você checar a minha vida, desde que eu comecei no Instagram, no TikTok, você vai ver cada coisa, cada etapa, e que eu não criei um diagnóstico falso e tô com 3 anos com esse diagnóstico falso, entendeu? Não tem nada a ver e é muito cansativo, de verdade. Então, eu tô com a minha cabeça um pouco esgotada, sabe? Eu gosto muito de compartilhar minha vida com vocês. É muito legal, meu casamento é segunda-feira. Isso antes do eu não sei se as pessoas... Isso antes do casamento, antes do anúncio da gravidez. Ela tá dizendo que é terminal. Sei lá, parece que as pessoas gostam de ver as outras pessoas morrendo, sabe? E mal numa cama. E eu acho que as pessoas deveriam torcer pra que eu ainda tô bem, tô podendo sair. Então, a gente torce pra você tá bem, maravilhosa, incrível. Mas fala a verdade. Cara, você é linda. Você é linda. Não sei que talento você teria, né? Como criadora de conteúdo, que nicho.
eu não sei que nicho você faria. Se seria um nicho mais da maquiagem, de roupa. Tem vários nichos. Mas você é linda, você não precisaria disso. E eu acredito que você tem câncer. Mas eu não acredito que seja tudo isso. Eu fiquei tão feliz, gente, porque foi a primeira vez que eu saí tão longe sem a cadeira de rodas que eu consegui caminhar. Claro. Foi... Como é que é o negócio que ela ficou tão feliz que fazia meses que ela não conseguia caminhar sem a cadeira de rodas. Tá bom. Peraí, vamos lá. Vamos lá, cadê? A pessoa anda de cadeira de rodas, ela tem perda de massa muscular. Isso aqui tá com cara de cadeirante? Não tem perca de massa muscular. A pessoa que tá de cadeira de rodas, ela tem perca de massa muscular. Eu queria muito ter mais tempo. Mas enfim, eu não tô aqui pra ficar chorando pra vocês. Até desculpa por isso, mas eu tô aqui só pra falar um desabafo mesmo, porque eu tô com dor, tô com muita dor, tô sentindo muita falta de ar ultimamente, mas eu tô tentando aproveitar pelo menos o que ainda me resta, sabe? O tempo que ainda me resta que eu tô bem. Então, por conta de tanto comentário que parece que as pessoas querem me ver mais mal do que ruim, então eu prefiro ficar um tempo um pouco longe pra mim refrescar minha cabeça, pra mim focar... Esse tempo longe ela queria descansar, assim, ela ia em alguma viagem, algum lugar, alguma coisa assim. O casamento e poder aproveitar isso do melhor jeito possível. Eu nunca vi numa festa... Olha, gente, agora a festa vai começar... Vamos desligar os aparelhos por recomendação. Que assessoria boa é essa, hein? Porque eu sei que eu nunca mais vou poder aproveitar de novo. E é isso. Me desculpem qualquer coisa. Você disse que... o que você falou, minha filha? Eu nem sei o que você falou. Não é todo dia que eu tô sorrindo e feliz por ainda ter pouco tempo de vida, mas... Minha filha, você tá falando que tem pouco tempo de vida. Mas a questão é o seguinte, você tá sorrindo pra caramba. Não, até eu estaria sorrindo, meu amor. Meu amor, até eu estaria sorrindo. Casamento, viagem pra Grécia, publi. Adoraria fazer uma publi, gente. Pelo menos ter, entendeu? E hoje, pelo menos, é um dia que tá sendo muito difícil, porque tá chegando o dia do meu casamento, então saber que tá se passando muito rápido o tempo é realmente muito complicado pra mim, sabe? Porque eu não queria isso, eu queria muito ter mais tempo. Mas enfim, eu não tô aqui pra ficar chorando pra vocês. Antes do casamento. Isso, mas eu tô... Você quer antes do casamento, ela disse que era terminal. Eu acho que, se brincar, até o Lucas acredita que era terminal. Um desabafo mesmo, porque eu tô com dor, tô com muita dor, tô sentindo muita falta de ar ultimamente, mas eu tô tentando aproveitar pelo menos o que ainda me resta, sabe? Pelo tempo que ainda me resta que eu tô bem. Então, por conta de tanto comentário que parece que as pessoas querem me ver mais mal do que ruim, um pouco longe pra mim refrescar minha cabeça, pra mim focar no meu casamento e poder aproveitar isso do melhor jeito possível, porque eu sei que eu nunca mais vou poder aproveitar de novo. E é isso. Me desculpem qualquer coisa. Eu sei que você vai conseguir. Internet, entende? Tem coisas que eu ainda não sei o que é. Tem coisas que às vezes eu acabo me frustrando porque eu acho que é uma coisa e no final não é também. Então, e é agora que eu tô aprendendo a lidar com certos tipos de comentários. Então é isso. Eu espero que vocês me entendam. Então, se eu ficar sumida... Não, o Lucas, ele não sabe. Vou continuar batendo nessa tecla. Não vi ainda, mas é porque eu preciso de um tempo pra mim, porque eu só quero aproveitar a minha vida, curtir meu casamento, e eu só quero poder parar, entendeu? De ficar me preocupando um pouco com provar ou, sabe, qualquer comentário assim que é tão desgastante, porque já não basta eu estar tendo que enfrentar muita força, bombeiros, isso é verdade. Inferno, sabe? Desculpa essa palavra, mas é realmente isso. E ainda tem que lidar com certo tipo de comentários e até ameaças, gente, até ameaças. Então eu prefiro ficar meio na minha, sabe? Até passar um pouco. Quando meu casamento, eu acredito que
já vai estar tudo bem, vai ser transmitido por aqui, por quem acompanha. E muito obrigado por essas pessoas que realmente torcem por mim e que estão comigo apesar dos pesares. Também tem alguns erros. E quem fez certos comentários eu perdoo, não tem problema nenhum. Só que é difícil lidar, entendeu? Porque, como eu falei, já não basta uma doença. Gente, vem aqui dar uma notícia pra vocês. Hoje, pra quem acompanhou aqui, sabe que eu fui fazer uma tomografia. A tomografia mostrou que o tumor tá estabilizado no crescimento. Ele ainda tá pequeno, então, graças a Deus, tá dando tudo certo. Quem sabe aí eu fique mais tempo por aqui, né? Então... Você já notou como ela fala assim, quem sabe eu fico mais tempo por aqui, como se fosse uma casa, uma visita, não como se fosse a morte dela? O que deu fama pra ela não é... O que deu fama pra ela não é a morte em si, mas a naturalidade que ela trata isso. O tumor tá pequeno, quem sabe isso me deixa ficar mais um tempo por aqui. Você entendeu? É essa resiliência que comprou o coração de todo mundo, que não me comprou. Queria agradecer Olha o glow da garota. por cada mensagem de carinho que eu recebi. E é isso, muito obrigada. Eu tô muito feliz e espero que vocês também estejam felizes. Quero agradecer a presença de todos. Então, gente, continuem ligadinhos aqui, porque nós estamos no caso de Isabel Veloso. E não vamos largar tão cedo. Um grande abraço, um beijo e fique com Deus.